Olá, irmãos, graça e paz. Hoje é noite de estudarmos a Palavra de Deus, noite de quarta-feira. Queria convidar você para reunir a sua família, aquela mesma rotina de sempre que já estamos tendo aí nas noites de culto. Pega a sua Bíblia, reúna a sua família, vamos meditar um pouquinho na Palavra do Senhor hoje. Dedique esse tempo com qualidade para o Senhor, para meditarmos um pouquinho na Palavra do Senhor. Eu queria orar com você antes de mais nada, antes de lermos o texto que vamos estudar hoje, antes de começarmos a conversar um pouquinho, queria que orássemos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, pedir ao Senhor que nos dê um tempo proveitoso de estudo da Palavra dEle. Vamos lembrar de orar também uns pelos outros. Irmãos, eu quero te desafiar a orar pelos irmãos da igreja, os irmãos que nós estamos sem nos ver, não podemos estar juntos, cultuando juntos. Então eu queria te desafiar a orar, orem uns pelos outros, peça ao Senhor que abençoe os irmãos que fazem parte do grupo de risco. Tenha esse cuidado, vamos estar juntos no que diz respeito à oração mútua, amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade. Agradecer ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Temos vivido dias difíceis, mas o Senhor tem nos preservado, tem nos protegido, tem nos sustentado. Graças ao teu amor, à tua boa mão, não falta absolutamente nada em nossos lares. Obrigado por tamanha graça e por tamanho amor, Senhor. Vamos nos reunir agora para meditarmos em Tua Palavra, para estudarmos um pouquinho a Palavra do Senhor. E eu peço a Ti que fale ao meu coração, fale ao coração dos irmãos que estão em casa agora, parados, dedicando esse tempo ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a um tempo de aprendizado e de mudança. Pedimos ao Senhor também que nos perdoe pelos nossos pecados. Sonda meu coração, sonda o coração dos irmãos que assistem. Perdoa-nos, ó Pai. Nos perdoe pelo mal que fizemos contra a Tua Palavra, desobediência à Tua Palavra, rebeldia contra os Teus mandamentos. Nos ajude a caminharmos e vivermos em retidão, vivendo sempre de maneira que te agrade. Eu peço ao Senhor que abençoe os irmãos da igreja, continue protegendo os irmãos da igreja, guardando os irmãos da igreja, especialmente os irmãos que fazem parte do grupo de risco. Esteja com esses irmãos, livre-os da doença, Pai, que todos nós possamos passar por tudo isso, sempre contando com o livramento da doença vindo do Senhor. Esteja com todos nós, ó Pai, esteja com todos nós. É a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês num texto que está em Tiago. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, nós vamos ler a partir do verso 19. Tiago 1, a partir do versículo 19. Acompanhe comigo o que diz o texto. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém?
Irmãos, eu quero pensar um pouquinho com vocês em alguns pontos que são interessantes e extremamente relevantes para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida cristã. Tiago aqui ele fala de coisas que precisam ser observadas e precisam ser vividas por todos aqueles que são crentes, por todos aqueles que são cristãos. Eu disse há alguns estudos atrás sobre a preocupação que nós cristãos precisamos ter, o cuidado que nós cristãos precisamos ter com relação a algo que tem acontecido em todo o mundo, no que se diz respeito à aceitação daquilo que é mal. Isso é um problema muito sério. O que isso quer dizer? Isso é quando, de maneira sutil, e às vezes nem de maneira tão sutil, nós vamos permitindo que o mundo comece a entrar na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, no nosso proceder, quando nós começamos a concordar com aquele pecado que é imposto pelo mundo, que é imposto pela sociedade como algo natural e que precisa ser aceito por todos aqueles que servem a Deus, mesmo que a palavra de Deus condene como pecado. Quando eu deixo isso acontecer na minha vida, quando eu começo a contrariar e viver contra a palavra de Deus. Eu preciso estar fora dessa aceitação. Tiago ele nos traz aí algumas orientações no que se diz respeito a viver de acordo com a palavra. E o texto ele é muito contemporâneo, trata de assuntos muito contemporâneos e vem em confronto, confronta de uma maneira muito direta e muito certeira muitas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Eu disse para os irmãos em um outro vídeo também, que em meio a todo esse tumulto, todo esse estardalhaço que a pandemia tem causado em vários setores do mundo, existe uma luta espiritual, uma guerra espiritual que também está acontecendo e que muitas vezes nós a ignoramos. Nós a negligenciamos, damos ouvido para tanta coisa que tem acontecido e Satanás ele tem se aproveitado disso. Satanás tem se aproveitado dessa negligência de nossa parte para atacar de maneira muito direta a igreja, atacar aos cristãos, impondo essa ideia de que o pecado precisa ser enxergado e aceito como algo natural. E não é. Quero destacar alguns versículos com os irmãos aí, no texto que nós acabamos de ler. Vamos começar aí com o versículo 21. Tiago diz o seguinte no verso 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Primeira orientação que o Tiago nos dá no texto que a gente acabou de ler, que eu e você precisamos nos esforçar ao máximo, darmos tudo de nós para vivermos exatamente isso que acabamos de dizer agora há pouco. Nos livrarmos de tudo aquilo que é impuro, imoral, de toda a maldade que prevalece no mundo, abrirmos mão de tudo isso e aceitarmos humildemente a palavra de Deus que foi implantada em nós. E eu percebo que a dificuldade muitas vezes está exatamente nesse ponto. A dificuldade que muitas pessoas encontram em abandonar, em deixar de lado, se livrar de toda a impureza moral e da maldade que existe e que tem prevalecido no mundo. Infelizmente, eu acredito que os irmãos vão concordar comigo no que se diz respeito a isso, é muito fácil observar o aumento significativo, assustador, no que se diz respeito à imoralidade das pessoas que estão no mundo. Esse desrespeito, essa imoralidade, muitas vezes voltada para o aspecto sexual, ela cresceu de uma maneira assustadora, de uma maneira pavorosa, ao ponto de muitas pessoas considerarem arte
como uma apresentação artística, uma criança brincar ou ter contato com um homem nu em um palco de teatro sendo assistido por várias pessoas. E as pessoas acham que é normal, que as coisas são assim mesmo. A crescente imoralidade no coração das pessoas. E eles querem impor o quê? De que isso é normal e de que nós, cristãos, somos obrigados a aceitar isso, calados, sem nos opormos, ou alguns ainda vão além, de que nós temos que aceitar e concordar, partilhar a ideia, enquanto a Bíblia nos manda abrirmos mão e condenarmos toda a impureza moral, toda a falha de caráter, toda a maldade. Então, e a gente tem que abandonar tudo isso. O caráter imoral, a pessoa que não é honesta nos seus negócios, a pessoa que mente, a pessoa que rouba, a pessoa que defrauda, a pessoa que levanta injúria, aquele que não é honesto com o patrão, aquele que maltrata a família, que maltrata a esposa, maltrata o marido, maltrata os filhos. Toda essa imoralidade precisa ser abandonada para que eu possa, sim, então, passar a viver uma vida que agrade a Deus. E o texto ele continua. Falando um pouquinho aí, o versículo continua, e agora dando uma ênfase não apenas na imoralidade, mas também na maldade. E acredito que algo que cresceu proporcionalmente à imoralidade foi a maldade. A maldade tem crescido de maneira assustadora no nosso mundo, no nosso país, no nosso estado, no nosso setor, na nossa cidade. Está crescendo. Não é mais incomum nos vermos diante de atos de maldade e atrocidade que acontece pertinho da gente. O pai que teve a capacidade, a maldade extrema de matar o próprio filho ou de matar a esposa, pessoas que entram para roubar a casa de outros e ali tirar a vida de outros. E notícias como essa, elas estão aí o tempo todo. Aí o que acontece? Tiago nos diz que nós não devemos partilhar desse sentimento de maldade. Pastor, mas eu nunca faria uma coisa dessa, nunca faria. Mas nós temos que tomar cuidado, porque em outra ocasião estudamos aqui na igreja que Deus ele não julga apenas a minha ação, mas também a minha intenção. Talvez eu não tenha chegado ao ponto de colocar em prática a ação da maldade. Mas e a minha intenção? Que muitas vezes as pessoas desejam a morte de outra pessoa, desejam que outra pessoa morra sofrendo. E isso é maldade, isso a palavra de Deus condena, isso não agrada ao Senhor e nós precisamos abrir mão de tudo isso. Vamos continuando no texto aí, versículo 22, 23 e 24. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouve, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aqui nós entramos aí no que se diz respeito à prática da palavra. Nós somos cristãos, participamos de cultos, participamos de escolas bíblicas dominicais, lemos livros, lemos materiais da nossa editora, lemos a Bíblia, ouvimos sermões, estudos, pregações, ministrações. E a pergunta é, toda essa palavra que eu tenho recebido, toda essa palavra que eu tenho ouvido, tem produzido o que em mim? Eu tenho me tornado uma pessoa praticante da palavra de Deus ou apenas um ouvinte?
Vamos fazer aqui uma comparação bem simples para tornarmos a compreensão de tudo isso mais fácil. Imagine você uma pessoa, mais fácil. Imagine você uma pessoa, ou talvez você mesmo, você sentiu a vontade de fazer um bolo na sua casa. Vontade de fazer um bolo. Então você pesquisou a receita, viu que tinha todos os ingredientes na sua casa. Eu tenho tudo aqui, né? Todos os ingredientes necessários. Tem a farinha, tem os ovos, leite, manteiga, o chocolate em pó, o fermento. Tudo que eu preciso está aqui para fazer o bolo. Mas você nunca tinha feito esse bolo antes. Nunca fiz o bolo, nunca fiz. Mas quero fazer, tenho tudo o que preciso. Os ingredientes estão ali, a receita está ali. E você decide, então, ignorar, deixar de lado a receita e fazer esse bolo do jeito que lhe der na telha. E você vai e mistura as coisas na proporção que você acha que é certo, ignora, negligencia por completo a receita pede lá 2 xícaras de farinha de trigo, você coloca meio quilo de farinha de trigo, a receita pede 1 xícara de leite, você coloca 1 litro de leite, ignora por completo aquela receita e faz as coisas aos seus moldes. Pega tudo aquilo ali, toda aquela gororoba e coloca no forno. Que resultado você espera receber de tudo isso? Um resultado satisfatório? Esse resultado, esse bolo que vai sair desse forno, vai te deixar feliz? Provavelmente, com toda certeza, não. Por quê? Porque eu tinha tudo à minha disposição para fazer do jeito certo, mas decidi fazer do jeito errado. Muitas vezes isso acontece com a nossa vida espiritual. Nós estamos na igreja, temos tudo o que precisamos à nossa disposição, temos a receita, à nossa disposição, está aqui, que nos diz de maneira muito clara tudo o que nós precisamos fazer. Mas, infelizmente, o que acontece é que muitas vezes nós negligenciamos tudo isso. Nós olhamos para tudo isso e dissemos, vou fazer do meu jeito que vai dar certo. Vou fazer aos meus moldes que vai ser legal, que vai ser joia. E a gente já sabe o que acontece. O resultado é muito parecido com a receita do bolo. Eu me frustro, eu fico triste. Satanás põe armadilhas à minha frente e eu caio nas armadilhas. Por quê? Porque eu estou recebendo, tenho toda a palavra à minha disposição, estou ouvindo, mas escolhi não praticar, escolhi não viver. E nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Porque a palavra de Deus nos diz que Satanás ele está ao nosso derredor como um leão rugindo, tentando de todas as formas nos devorar. E nós precisamos ter toda a cautela, uma vida dedicada ao Senhor, alimentarmos dia após dia essa relação com Deus, de forma que a nossa espiritualidade sempre sobressaia a nossa carne. Praticar a palavra de Deus, viver aquilo que eu tenho ouvido, buscar fazer as coisas dentro da palavra do Senhor. Nós não podemos nos deixar corromper, não podemos nos deixar vencer pelo mundo. Não podemos. Viva a palavra de Deus. Viva o que você tem aprendido, viva o que você tem lido. O Senhor tem te dado a oportunidade de ter contato com a palavra dEle, de ouvir a palavra dEle, de ler a palavra dEle. Pratique. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia em que nós teremos a prestação de contas. Se lembram lá da parábola dos talentos? O mestre, o Senhor chama dá um talento para 2 para outro, 5 para outro. E cada um tem uma decisão. Que ganha 5, multiplica, o que ganha 2, multiplica, o que ganha 1, corre em terra. Porque ficou com medo da reação do Senhor caso acontecesse algo com aquele talento. Mas acontece que chegou o dia da prestação de contas.
O desfecho nós já sabemos e você já sabe o desfecho. Entenda uma coisa, o dia da prestação de contas, para mim, para você, para a igreja, ele vai chegar. Ele vai chegar. E nós não poderemos olhar para Jesus e dizer, Senhor, mas eu não sabia. Nós não vamos ter esse argumento. Sabe por quê? Porque a receita ela estava à nossa disposição o tempo todo. A todo tempo. Seja praticante da palavra de Deus. Se livre de toda a influência mundana e pratique a palavra. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, pelo texto de Tiago que nos desafia a vivermos uma vida praticando a palavra do Senhor, abrindo mão de toda a influência mundana e vivendo na prática da tua palavra. Esteja comigo, esteja com os irmãos. Ajude-nos de fato a sermos praticantes da palavra do Senhor, dia após dia. Nos dê um restante de noite abençoado, um restante de semana abençoado. Cuide de todos nós, ó Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe, tenham um restante de noite abençoado, um restante de semana abençoado. Tomem cuidado, se cuidem, né? Os números continuam crescendo. Então vamos fazer a nossa parte, tá bom? Deus abençoe. Tchau.